Sejam bem-vindos à nossa aula de choque. Nós vamos dar introdução nesse conteúdo que é muito importante para o hospitalar. Eu sempre costumo dizer isso, já volto a repetir. Quem aprende o choque muito bem na sua fisiologia, vai aprender a tratar ele também na ambulância, no pré-hospitalar, lá dentro do PS. Então, o choque é uma informação importante para nós. E ele é complexo. Então, nós precisamos falar de metabolismo, falar da troca de energia e como que acontece. Qualquer dúvida, façam perguntas, tá bom? E vamos seguir lá para frente. O que nós precisamos entender em relação nos últimos guidelines? Existe muita informação sobre o controle de hemorragia. E a gente já fez o Stop the Bleed, já aprendeu a controlar a hemorragia, mas agora nós vamos para a parte de metodologia. O controle de hemorragia, o choque hemorrágico em si, é o grande fator. Qual que é a principal suspeita numa vítima de trauma? Ele está sangrando, eu só não sei onde. Então o X foi implementado lá na frente. Algumas pessoas usam o X, outras usam o MARCH, independente. Eu sei que a primeira opção é controlar a hemorragia. Se eu não tenho hemorragia externa, eu continuo fazendo o mnemônico de abordagem, mas eu tenho que lembrar que essa vítima de trauma ela pode estar desenvolvendo uma hemorragia interna. Então ali é onde nós temos que ficar atento. O choque foi descrito por John Collins, uma pausa momentânea no ato de morrer. Tem algumas frases que são fantásticas. E a melhor de todas, Samuel Gross, em 1872, falou: um desarranjo grosseiro na máquina da vida. O choque, ele vai impedir o processo de circulação, ele vai fazer com que a circulação seja diminuída, a condução, o transporte de oxigênio para alguns locais vai ficar diminuído e ele vai preservar exclusivamente cérebro, coração, pulmões e rins. Bom, essa máquina da vida, ela vai funcionar e ele vai tentar manter isso da melhor maneira possível. Então, se nós entendermos o choque, por isso que nós colocamos ele no terceiro módulo do curso, nós precisamos entender o choque porque ele é o que mais mata na vítima de trauma. Okay? Quanto mais cedo a gente aprender a controlar, melhor vai ser. O que nós temos de choque? Quais são as condições em relação a isso? O choque ele está entre as principais causas de morbidade e mortalidade dentro do trauma e, claro, o desfecho positivo do paciente depende de algumas situações. Diagnóstico sugestivo imediato. Diagnóstico é um ato médico, mas a gente faz a coleta das informações, faz a coleta do mecanismo de cena, pega as informações do cenário e dos sinais possíveis que o paciente está nos passando e a gente pega isso e coloca lá para poder fazer esse diagnóstico sugestivo. Além disso, eu tenho que fazer uma reanimação no choque, ou seja, essa reanimação e o manejo definitivo vai ser com reposição de volume, de preferência. O ideal, o mundo perfeito, seria a reposição de sangue no pré-hospitalar. Esse seria o mundo ideal. Hoje é possível? Hoje nós temos uma unidade do SAMU no Brasil, atualmente, né, em 2022, eu só sei de uma unidade no SAMU, que é o SAMU de Bragança Paulista, que faz a hemotransfusão. Eles têm um apoio do Hemosc da cidade e eles têm hemotransfusão pro trauma. Então fica lá na unidade avançada. Então eles têm lá sangue O negativo em escala, em quantidade, preservado para poder fazer isso no trauma. Além disso, existem outras coisas. Então nós vamos conversar bastante sobre manejo e a reanimação desse paciente, porque tem vários detalhezinhos importantes em relação a essa condição. Bom? Existe uma inter-relação de vários sistemas, de vários órgãos, quando se fala de choque. Por exemplo, o sistema circulatório, ele envolve o sistema cardíaco e envolve o sistema respiratório. O choque em si é um desarranjo geral, ele não vai interferir somente nisso, ele também interfere no metabolismo, na geração de energia. Então, quando a gente pensa que esse processo vai acontecer alterando o fornecimento de energia, eu já tenho um problema. Então, diferente de outras pessoas e diferente de outras condições, eu sempre falo que o choque, ele já começa o tratamento do choque lá na letra B.
Porque o choque, ele é uma dificuldade, ele vai gerar uma dificuldade na oxigenação, porque ele está impedindo a oxigenação do paciente. Então, o tratamento e o manejo dele já começa na letra B, onde você termina a letra A e já insere uma máscara de alto fluxo para esse paciente que tem indicação. Então, por isso que eu falo para vocês que a letra B, se você sabe identificar e sabe tratar muito bem e fazer uma boa avaliação, você vai conseguir manejar esse paciente com muita facilidade, tá bom? E nós vamos treinar isso. Vocês vão treinar muitas vezes esse tipo de cenário e isso vai ficar massificado na prática para vocês, tá bom? Além disso, tudo afeta a oferta de oxigênio para as hemácias, oferta as hemácias e afeta as hemácias oxigenadas nos tecidos. Então existe uma condição chamada hipoxemia, que vai acontecer dentro do tórax, lá dentro do pulmão, e vai ter a hipóxia celular, que é lá na ponta do dedo, ou lá no cérebro, ou lá no músculo cardíaco, ou enfim, aonde for, onde vai acontecer. Como é que vai funcionar? O que que o nosso metabolismo, como que o nosso metabolismo funciona? O que que ele faz para manter a gente vivo? Isso é muito importante. Vamos pensar que eu preciso de energia para fazer qualquer coisa. Durante o sono, para manter o meu processo de oxigenação, eu preciso gastar energia. Para enxergar colorido do jeito que a gente está enxergando agora, essa camisa vermelha, alaranjada, vermelha, vocês estão gastando energia para fazer isso, ok? Então, nesse conceito aqui, a menor tipo de energia conhecida é o ATP, adenosina trifosfato. E essa adenosina, ela é utilizada a cada 10 segundos. Para um efeito de consumo de energia, por exemplo, qualquer atividade de 10 segundos você usa ATP. Energia que precise, uma duração que você precise de mais tempo, você vai usar glicose. E por duração de mais de 5 minutos, você vai ter o consumo de energia em torno do oxigênio. O sistema aeróbio e o anaeróbio são as formas que a gente gera essa energia. O sistema aeróbio ele utiliza o oxigênio como fonte de energia e o anaeróbio ele é o substitutivo. Ele substitui algo que é normal. E para isso a gente precisa entender como é que vai funcionar. O sistema aeróbio, ele produz energia através do ciclo de Krebs. Nós não vamos entrar no ciclo de Krebs. Piruvato, acetilcolina, muda daqui, muda de lá, não dá tempo. Nós estamos fazendo um curso de atendimento para hospitalar. Você precisa saber que essa combustão, essa obtenção de energia do O2 é feita através do ciclo de Krebs. Se você quiser estudar a parte, você pode ir lá, fique bem à vontade. Esse é o ponto bom. O ponto ruim é quando ele entra no sistema anaeróbio. É um sistema de manutenção, ele não usa o oxigênio e ele vai utilizar a gordura como fonte de energia. Quando ele utiliza a fonte de gordura, ele vai liberar muita toxina e uma delas é a produção excessiva de ácido, tá bom? Agora vamos lá, a sensibilidade que a célula tem de manter a hipóxia pode variar de sistemas dependendo do sistema. Por exemplo, o cérebro ele pode durar no máximo de 4 a 6 minutos sem oxigênio. Então, a partir do momento que eu tenho uma vítima em choque e que ela não produz energia o máximo possível, lembrando que quando eu tenho uma vítima em choque, ela não vai mais produzir oxigênio comum, ela vai consumir em até 5 minutos. É o sistema aeróbio, anaeróbio. Ele não está mais produzindo energia através do oxigênio. Ele vai produzir energia através da glicose ou da gordura. E esse consumo da gordura para o cérebro vai ser péssimo, porque não vai ter energia. E o cérebro vai ser o primeiro que vai começar a bugar nesse sistema de choque. De 4 a 6 minutos, com falta de oxigênio, ele já começa a ter lesão. Qual que é a nossa ideia no choque? Reverter o metabolismo aeróbico. Eu tenho que impedir com que esse metabolismo aeróbico entre em funcionamento, porque ele está sendo tóxico para o nosso corpo. Ele é um meio substituto do meio aeróbico, só que ele está produzindo ácido. Então nós vamos tentar combater isso. Como que a gente vai fazer isso? Essas ações elas vão ser definir uma via aérea, fazer uma ventilação apropriada. Lembra que eu falei que o tratamento do choque começa na ventilação? Porque ele não está tendo oxigênio suficiente. E aí, fazer esse carregamento das hemácias de oxigênio, ficar cheio, para que ele melhore a circulação do paciente. Então,
Vamos pensar no princípio do choque, porque o choque ele é só uma definição, ele tem vários tipos de choque. E aí nós vamos entrar nesse conceito agora. Pensando na fisiologia do choque, o que nós temos aqui? O sistema aeróbio, ele é o principal sistema de fornecimento de energia, ATP, e ele produz 38 moléculas de ATP. Muito bom, 38 moléculas. Vai ter muito oxigênio disponível e, obviamente, o subproduto dele vai ser água e dióxido de carbono. É onde a gente vai eliminar esse dióxido de carbono, a gente elimina por onde? Inspira, expira. Então, pela expiração, nós eliminamos CO2. Essa sobrecarga. Então, agora a gente começa a entender algum subproduto, né? Nós inspiramos e sofre o processo de hematose dentro do pulmão e o pulmão está ajudando a produzir energia. Por isso que a gente inspira e expira. Eu consumo oxigênio e tiro o CO2. Então, o meu sistema aeróbio está funcionando numa boa. No trauma, o paciente pode ser que ele não respire bem. E aí a gente começa a voltar nas aulas que eu falei. Paciente que respira muito rápido, ele é grave. Dá tempo de ele conseguir produzir energia e receber energia? Não. Por isso que nós temos que ficar atento. A primeira impressão, na impressão geral do paciente, quando eu avalio ele, eu estou avaliando a respiração. Se eu vejo um paciente que respira muito rápido e que ou não respira ou respira muito lento, eu já tenho uma certeza, ele não vai estar mais dentro do padrão normal dele. E isso pode estar prejudicando a produção de energia. Entendendo o sistema anaeróbio, a partir do momento que ele não tem mais o sistema aeróbio, ele vai utilizar a gordura como fonte principal de energia. Então essa combustão gera produção de ácido. Esse ácido deixa esse sistema 19 vezes mais lento. Então ele só vai produzir 2 moléculas de ATP. O aeróbio, 38 moléculas. O anaeróbio, 2 moléculas de ATP. Sobrevive um corpo assim? Quantos por cento equivale? Qual que é a porcentagem? Vamos fazer lá. 1%, 10% seria 3,8. 5% seria 1,6. Então ele está produzindo quase 5% de energia do que ele teria 100%. Então um metabolismo anaeróbio, ele está produzindo apenas 5% da energia que seu corpo precisa para viver de maneira normal. É válido? E o pior de tudo, ele está produzindo 5% de energia e ainda está jogando ácido na corrente. De alguma forma ele vai ser prejudicial. Conseguiram chegar nessa linha? Então, partindo daqui, quanto mais cedo esse anaeróbio for revertido, melhor vai ser o prognóstico do paciente. Por isso que o Dr. Adam Collins fala sobre o período ouro. Antigamente se falava hora ouro. O paciente tem até 1 hora para chegar no hospital e ser revertido desse trauma. Mas dependendo da situação, um sangramento muito intenso, um sangramento massivo, esse paciente não vai conseguir desenrolar. Ele não vai ter 1 hora para chegar no hospital. Eu preciso, então, esse conceito de hora ouro, hoje foi definido como período ouro, porque nós precisamos reverter esse período o mais rápido possível. Então, controlar o sangramento, manejar o possível choque é nossa prioridade. Vamos pensar na lógica seguinte. A ambulância leva 10 minutos para chegar no local. Uma vítima grave, inconsciente, sangrando. Eu levei 10 minutos para chegar até lá e eu sei que esse paciente sangrou um monte. Ele já está em choque? Sim, ele já está em choque. Então, quanto tempo eu tenho para reverter esse quadro? Eu sei que até 5 minutos ele já está em sistema anaeróbio. E durante 5 minutos ele não teve produção de energia. Então, para reverter esse quadro, eu tenho que ser rápido. Quanto mais rápido eu identificar essa possibilidade e mais rápido eu conseguir conduzir ele no manejo efetivo, melhor vai ser. Aí entra a condição que nós temos que ter em mente. Eu trabalho no bombeiro, atuo no bombeiro. A grande maioria das unidades de bombeiro não atuam com técnico de enfermagem nem enfermeiros. Eles são unidades de resgate. E aí eu pego esse paciente, estou lá dentro de uma viatura que eu não consigo fazer acesso, não consigo fazer volume, não consigo nada. Eu preciso do apoio do SAMU. E essa condição que a gente tem que ter. Eu preciso do SAMU para correr volume nesse cara, nessa vítima. Quanto mais cedo eu começar a repor volume e melhorar
a circulação, não é só correr volume, não é só colocar ringer lactato para dentro dele, que é uma solução para fazer volume, melhorar o débito cardíaco. Não é só isso. Eu tenho que fazer uma oxigenação adequada, controlar o sangramento, fazer uma oxigenação adequada e também colocar volume para melhorar o débito cardíaco. Mas também não é hemodiluir. Não posso só chegar e colocar 2 litros de soro lá dentro e dar tudo certo. Eu tenho que controlar o sangramento. Aí eu tenho que botar volume para dentro. Aí esse volume para dentro vai fazer com que esse paciente consiga, de alguma forma, reverter esse quadro. Mas é um conjunto de ações. Eu pensando só na realidade de bombeiro, sem um trabalho básico de acesso, de volume, não vai reverter o choque, não. Então a prioridade, sim, nesse caso, é controlar o sangramento, tirar esse paciente dali e levar para o hospital o mais rápido possível.